Irmãos, os irmãos sabem que nesse mês da família, nós estamos trabalhando o tema Essa Família Não Existe. E esse tema tem a intenção de mostrar, através da palavra de Deus, que aquela ideia que muitos têm de uma família perfeita não passa, na verdade, de uma grande ilusão. E é uma ilusão que muitas pessoas acabam tendo, acabam acreditando, que existe uma família perfeita. E é muito fácil acreditar nessa ilusão hoje em dia, principalmente nesse mundo instagramado que nós vivemos, onde através das redes sociais nós somos levados a crer que, assim como diz o ditado popular, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, Quando a gente para reparar as redes sociais, não sei se os irmãos já notaram, mas as fotos do Instagram, do Facebook, do TikTok, elas são sempre belas, são sempre coloridas, cheias de alegria, cheias de sorriso. Ninguém posta, por exemplo, foto do marido brigando com a esposa. Ninguém posta foto do filho rebelde que não respeita a mãe. Ninguém vai compartilhar momentos que mostram as dificuldades de relacionamento que há entre os irmãos ou dentro de um lar. Ninguém posta fotos da geladeira vazia e das dificuldades financeiras, dos boletos acumulados no final do mês que não foram pagos. O que nós sempre vemos são conteúdos preparados, conteúdos escolhidos a dedo. Isso aqui está legal para postar, isso aqui não. Isso aqui passa uma boa imagem, isso aqui não. Deleta. E é assim que a coisa funciona, E quando nós vamos para os noticiários, para os gabinetes pastorais ou para os consultórios terapêuticos, nós percebemos o quanto essa imagem propagandeada pelas redes sociais não condiz com a realidade. O quanto essa imagem é apenas uma imagem. O que vamos ver é o aumento absurdo do número de divórcios, vamos ver problemas familiares variados, como brigas, assassinatos, pais que abandonam suas famílias, mães solteiras lutando para criar seus filhos e pessoas cada vez mais jovens se envolvendo na vida do crime, muitas vezes, na maioria das vezes, eu até diria, por não ter uma família bem estruturada em casa. Ou seja, essa família imperfeita é mais comum do que muitas vezes nós imaginamos, ou do que nós queremos aceitar. E mesmo que guardando as devidas proporções, essa mesma realidade, ou seja, essa imperfeição nas famílias, se faz presente também nas páginas das Escrituras. Na Bíblia também não existe família perfeita. Na família de Adão e Eva, por exemplo, nós vamos ter um irmão matando o outro, e num ambiente de culto. Na família de Abraão e Sara, vamos ver os pais completamente sem sabedoria, claramente demonstrando ali a sua predileção por um filho em detrimento de outro, o que ocasionou muitos problemas naquele lar. Na família de Jacó, temos a famosa história de José, que por causa da inveja foi vendido pelos seus irmãos. E dando um salto maior na história, temos a família de Davi. Eu estava até comentando com o pastor Cício que a família de Davi tem problema para mais de metro. É até difícil elencar quantos problemas a gente percebe nessa família. Nós vamos encontrar de tudo: brigas, intrigas, adultério, assassinatos, estupro, traição e por aí vai. Mas talvez alguém aqui que está presente ou nos assistindo através da internet tenha pensado assim: mas pastor, e a família de Jesus? A família de Jesus era perfeita, afinal, era a família de Jesus. E falar de imperfeição e Jesus na mesma frase parece que não combina, E eu te respondo que nem mesmo a família de Jesus foi perfeita. A família de Jesus teve também que lidar com algumas dificuldades que são muito comuns nos nossos dias. Dificuldades essas que nós também temos que lidar. Dificuldades que toda família passa, em maior ou menor grau. Em um momento ou outro mais passa. E quando nós olhamos para como Deus, na sua soberania, conduziu a história da família de Jesus em meio a essas dificuldades, nós podemos aprender importantes lições. E baseado nisso, eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre o tema A Família Imperfeita de Jesus. E eu separei aqui 3 dificuldades que a família de Jesus passou, que toda família passa, e que demonstram que a família de Jesus não era perfeita. E a primeira dificuldade que a família de Jesus teve que lidar
foi a dificuldade cultural. Eu quero que você acompanhe o texto comigo, Lucas capítulo 1, versos 26 até o verso 38. Diz assim a palavra de Deus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reinado jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Para quem não sabe, meus irmãos, pelas leis judaicas, Maria já estava casada com José, mesmo antes do casamento ter acontecido de fato. Quando uma mulher era prometida a um homem, eles já consideravam que os dois já eram casados, mesmo antes do casamento ter acontecido. E mesmo antes de Deus, através do anjo, ter dito a ela que ela ficaria grávida de um menino sem a participação de José. E mesmo sabendo que, segundo as leis da época, isso deveria ser visto pela sociedade como adultério, o que a condenaria à morte, Maria obedeceu a Deus. Como nós vimos aqui no verso 38, Maria respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria, aqui nesse momento, ela teve que lidar com um verdadeiro dilema cultural. Na cultura da sua época, estar grávida antes de se casar era algo muito complicado. Mas ficar grávida, estando noiva de alguém, e essa gravidez não ser dessa pessoa, era algo muito mais complicado ainda. E mesmo sem entender direito o que iria acontecer, ela simplesmente obedeceu. O verso 34 e 35 diz o seguinte: Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo e Filho de Deus. Ou seja, Maria escolheu obedecer ao Senhor, ao invés de ficar preocupada com o que os outros iriam pensar, ou com o que aconteceria com ela. E isso nos ensina muito. Ela colocou em primeiro lugar a obediência àquilo que Deus estava direcionando a ela. E o mesmo vai acontecer com José. José, quando ele é informado da gravidez de Maria, para não difamá-la e causar a sua morte por apedrejamento, ele resolve deixá-la secretamente, como nós lemos no texto. Para quem não conhece como funcionava naquela época, na cultura daquela época, o que José fez aqui, na realidade, foi assumir a culpa. Por quê? Se ele deixasse ela em secreto, a culpa recairia sobre ele, já que a sociedade pensaria que ele que engravidou ela e não assumiu o filho. Então, quando ele tem essa intenção de deixá-la em secreto, a ideia dele era proteger, mesmo sabendo que o filho não era dele, mesmo tendo desconfiado ali que Maria talvez tivesse tido relação com outro homem. Só que, após receber a visita do anjo do Senhor, que lhe disse: Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ela salvará o seu povo dos seus pecados. Ele obedeceu. José obedeceu e recebeu Maria como sua esposa. Ou seja, assim como Maria, ele escolheu obedecer ao Senhor, ao invés de ficar preocupado com o que os outros iriam pensar. Isso também nos ensina muito. José e Maria obedeceram a Deus quando tudo parecia indicar que deveriam fazer o contrário. Quando tudo parecia indicar que era mais fácil desobedecer, que era mais seguro desobedecer, eles obedeceram a Deus. E da mesma maneira nós, em nossos dias, temos que lidar com os nossos dilemas culturais.
Às vezes a cultura, ela grita tão forte em nossos ouvidos que nos parece mais sensato dar ouvidos à cultura, aquilo que está sendo colocado para nós, mesmo quando ela vai contra a palavra de Deus. A cultura hoje, por exemplo, tenta interferir na forma como nós devemos educar os nossos filhos. Hoje você não pode nem dar uma palmadinha no seu filho, porque se alguém te denunciar, você pode ter um problema. Mas a Bíblia ensina que nós devemos corrigir os nossos filhos, e fala inclusive da vara. A cultura tenta hoje relativizar os papéis dentro do lar. Vão dizer que essa coisa de papel é uma coisa atrasada, que a coisa não tem que funcionar exatamente dessa maneira. Mas não é o que a palavra também diz. A cultura tenta ensinar um novo padrão de família, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que desde o começo, lá em Gênesis, Deus instituiu um padrão do que é uma família segundo a vontade de Deus. Ou seja, nós também lidamos com as dificuldades culturais em nosso tempo. E ao lidar com essas dificuldades culturais, assim como Maria e José, assim como a família de Jesus, nós temos que fazer uma escolha: obedecer a Deus ou aos homens. E essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui com essa família imperfeita de Jesus. A segunda dificuldade que a família de Jesus teve que lidar foi a financeira. Quero te convidar a ler também Lucas capítulo 2, dos versos 22 ao verso 24. Diz assim a palavra de Deus: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Como nós sabemos, Jesus nasceu no lar humilde, no lar muito humilde. Ele era filho de José, que era carpinteiro, que era uma profissão humilde, e ele vivia em Nazaré, que era uma pequena aldeia na região baixa da Galileia, que era também um lugar humilde. Não é à toa que mais à frente Natanael, que posteriormente se tornou um dos discípulos de Jesus, disse a Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, Jesus não nasceu num lar rico, não nasceu num lar financeiramente com riquezas, com posses. Jesus nasceu num lar pobre, num lar humilde, teve grandes dificuldades. Isso fica muito evidente no relato de Lucas que nós acabamos de ler. Quando Jesus foi levado por seus pais para ser apresentado ao Senhor, 40 dias após o seu nascimento, seus pais ofereceram como sacrifício 2 rolinhas e 2 pombinhos, sendo que, segundo a lei, esse era o sacrifício destinado às famílias mais pobres, porque os que tinham maiores condições financeiras deveriam sacrificar um carneiro. Você vai encontrar essa descrição detalhada lá em Levíticos, capítulo 12, verso 8. Então, a oferta que os pais deles, os pais de Jesus dão para o sacrifício, era uma oferta de uma família humilde, de uma família pobre. Além disso, a profissão de José, seu pai, era um trabalho pesado e exigia muito esforço físico. E segundo o Evangelho de Marcos, Jesus também era carpinteiro. Em alguns momentos, nos evangelhos, Jesus vai ser chamado de filho de José ou carpinteiro. Mas em Marcos, por exemplo, se refere a Jesus o carpinteiro. Então Jesus seguia a mesma profissão do seu pai. E muito provavelmente ele aprendeu essa profissão com seu pai. Algo que era muito comum naquela época e ainda é comum nos nossos dias. Isso nos mostra que mesmo sendo Deus, as coisas não foram fáceis para Jesus e para a sua família. Assim como seu pai, ele também teve que trabalhar arduamente para ajudar no sustento da sua família. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, escreveu que Jesus foi provado em todos os sentidos como nós. Isso também inclui trabalhar de modo árduo para ajudar no sustento de sua casa, principalmente depois que José faleceu. Porque José falece depois de um tempo, os evangelhos não registram, mas a gente percebe a ausência dele. Então, muito provavelmente Jesus ajudava nas finanças da sua casa, trabalhava para ajudar, para poder, de alguma maneira, amenizar as coisas ali. Mas mesmo em meio às dificuldades financeiras, Deus cuidou da família de Jesus e de Jesus. Deus o sustentou em cada momento de sua vida. A gente percebe isso de maneira muito clara em algumas passagens. O Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 2, nós não vamos ler, verso de 1 a 12, registra o momento em que os magos o visitaram em sua casa, uma passagem muito conhecida, e uma observação: os magos visitaram Jesus, nesse momento, na sua casa, e não na estrebaria, como geralmente é divulgado, tá?
Jesus já era maiorzinho. Então, vai registrar esse momento, os magos chegam e lhe dão presentes caríssimos, ouro, incenso e mirra. E esses presentes, com certeza, foram usados para sustentá-lo durante a sua infância no Egito, porque Jesus estava em Belém, mas Herodes manda matar todos os meninos com menos de 2 anos. E o que acontece? Seus pais têm que fugir de Belém para o Egito. E por serem de uma família humilde, imagina as dificuldades que eles enfrentariam, né, sem ter um suporte de Deus. E Deus dá esse suporte através dos presentes dos magos, que eram presentes caríssimos, ouro, incenso e mirra. E não para por aí, durante seu ministério, Jesus usou algumas ferramentas emprestadas. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, registra o momento em que Jesus, pediu a Pedro o seu barco emprestado para servir de palanque para ensinar a multidão que estava na praia. Jesus queria pregar para uma multidão maior, então ele pega o barco de Pedro emprestado, sobe nesse barco e ali ele fala. Mateus, no capítulo 21, de 1 a 11, registra o momento em que Jesus usa um jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém, a famosa entrada triunfal. Lucas 22, de 8 a 23, registra o momento em que ele manda seus discípulos prepararem o salão que foi emprestado para eles celebrarem a última ceia. E até mesmo o seu túmulo, onde ele foi sepultado, não era dele, não era da sua família, foi emprestado por José de Arimateia, segundo Lucas vai nos dizer no capítulo 23, do verso 51 a 53. E além disso, Lucas 8, de 1 a 3, registra que algumas mulheres serviam a Jesus com seus bens, ou seja, algumas mulheres ajudavam a sustentar Jesus na sua obra missionária. Isso nos mostra com muita clareza que mesmo em meio às dificuldades financeiras, Deus não desamparou Jesus e a sua família. E o mesmo vale para nós. Nas dificuldades financeiras que passamos em família, Deus está conosco. Nos momentos de aperto, quando a gente olha para o lado e a gente não sabe o que vai acontecer, Deus está conosco. Por mais que nós não percebamos, Deus está conosco. Aliás, é muito comum, muitas vezes, nós passarmos por um aperto financeiro, por uma dificuldade, Deus enviar uma provisão, e às vezes a gente não notar. Já passaram por isso? Eu já passei. A gente vai notar depois. Aí quando você olha lá atrás, caramba, eu passei por isso, eu estava preocupado, mas Deus mandou, e às vezes a gente não nota, a gente não se apercebe. Mas Deus está conosco o tempo todo. Assim como esteve com Jesus. E assim como a família de Jesus passou com sabedoria, porque cria que Deus o sustentava, nós devemos crer, nós devemos ter a mesma postura, lembrar sempre que Deus está conosco. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 6, que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Aí você pode me perguntar, mas pastor, que demais coisas são essas? E isso aqui é uma coisa importante de frisar, porque algumas pessoas quando citam essa passagem dizem, busca o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Não são todas, a promessa de Deus não é todas as coisas, mas todas estas coisas. Que coisas são essas? Que ele falou anteriormente. Ele se referiu a comida, bebida e vestimenta. Então Deus promete para nós, está uma promessa para nós nesse sentido, de que quando nós buscamos o seu reino, de que quando nós buscamos a sua justiça, essas coisas não faltarão para nós. Né? Então nós devemos crer nisso e é muito bom perceber que a família de Jesus, mesmo sendo imperfeita, mesmo passando por dificuldades, nos ensina isso também. E a terceira e última dificuldade que a família de Jesus teve que lidar foi a dificuldade relacional. Quero ler com os irmãos aqui João, vamos para o último dos evangelhos, o Evangelho de João, capítulo 7. Quero ler com os irmãos, está ali, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Meus irmãos, se tem uma coisa que toda família, sem exceção, experimenta, são as dificuldades relacionais.
Toda família, em algum momento ou outro, vai experimentar uma treta. Vai ter uma tretinha familiar em alguma área do relacionamento. Ou é no casamento, ou é entre pais e filhos, ou é entre outros graus de parentesco. Toda família passa por isso, sem exceção. Um desentendimento, falta de confiança. E isso aconteceu também com a família de Jesus. No texto que nós acabamos de ler, percebemos que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Quando João diz que nem os seus irmãos criam nele, a palavra no original, para criam, também tem o sentido de confiar, né? Ou seja, esse trecho inclusive poderia ser traduzido da seguinte forma: nem os seus irmãos confiavam nele. A maior parte das Bíblias, das versões, escolheu usar a palavra crer, traz a mesma ideia, mas poderia muito bem ser traduzido dessa maneira: nem os seus irmãos confiavam nele. Imagina você exercer um ministério e não contar com a confiança dos seus parentes, dos seus próprios irmãos. Imagina Jesus vendo a hostilidade com relação a ele, com relação ao seu ministério, se aumentar cada vez mais e não poder contar com o apoio dos seus familiares mais próximos. Imagina isso. Tenta se colocar no lugar para você ter mais ou menos uma ideia. Alguém aqui já passou pela situação de contar com a desconfiança de algum familiar? Só eu que passei por isso? Alguém aqui já passou? O pastor falou que não, né, pastor? Nunca teve um familiar que desconfiou. Alguém aqui já passou por essa situação de ser, de repente, perseguido, de ser, de repente, questionado? Todos nós, em algum momento ou outro, já passamos. E Jesus também viveu essa experiência. E não para por aí. O Evangelho de Marcos narra um momento em que alguns de seus parentes, quando ouviram falar que ele estava expulsando demônios, eles saíram para prender Jesus. Eles diziam o seguinte: está fora de si. Eles imaginavam que Jesus estava louco. Então a intenção deles era literalmente levar Jesus para casa ou para algum outro lugar preso. Eles achavam que Jesus estava literalmente louco. Marcos 3, verso 21, você vai encontrar essa passagem. João, no capítulo 19, do verso 25 a 27, escreve que quando Jesus estava na cruz, pede que João, seu discípulo, né, amado, como o próprio João se refere a si mesmo, né, tome conta de sua mãe. Sabe por quê? Porque nem ali, no momento da sua morte, os seus irmãos o apoiaram. Jesus estava sendo crucificado, estava faltando ali alguns minutos para que ele morresse, e nem nesse momento os seus irmãos estiveram presentes. Ou seja, Jesus também experimentou dificuldades relacionais em sua família. Jesus experimentou a falta de apoio por parte dos seus irmãos. Jesus também foi criticado e ignorado por seus familiares, talvez como muitos de nós aqui. Mas em nenhum momento ele deixou isso afetar a sua missão. Jesus segue firme, olhando para o Pai, buscando a vontade do Pai. Ele não deixou que essas dificuldades relacionais afetassem aquilo que ele veio fazer, a missão que ele veio cumprir. Em nenhum momento ele deixou que essas dificuldades tirassem o seu foco, o foco de fazer, de obedecer à vontade do Pai. Em nenhum momento Jesus pensou em parar. Quantas vezes, né, nós, às vezes, passamos por algum problema familiar nesse sentido, e a gente, vou parar com tudo, vou desistir. Jesus não pensa nisso. E em nenhum momento Jesus parou, porque se ele não pensou em parar, então ele não parou. Ele continuou, ele foi até o final naquilo que ele tinha que realizar, na obra de Deus que ele tinha que fazer. E isso também nos ensina muito. Ao passar pelas dificuldades relacionais em nossos lares, que eu tenho certeza que todos aqui já passaram em algum momento ou outro, ao passar por essas dificuldades, com nossos pais, com as nossas mães, irmãos, irmãs, ou com qualquer outro grau de parentesco, devemos nos lembrar que Jesus também passou por isso, porque a família dele também não era perfeita. Só que ele passou por isso de forma sábia, nos deixando um exemplo de como nós devemos proceder. Ao passar pelas dificuldades relacionais em nossos lares, nós devemos agir como Jesus, buscando a vontade do Pai, independente das circunstâncias, sem pensar em parar, sem pensar em desistir, focado em fazer a vontade do Pai. E para finalizar, meus irmãos, aprender sobre a família de Jesus nos leva a perceber que essa coisa de família perfeita realmente não existe. A gente está durante esse mês, refletindo exatamente nesse sentido. A casa de José e Maria era uma casa normal, uma casa como a nossa. Às vezes é difícil para nós imaginar isso, mas era. Era uma família normal,
como qualquer outra do seu tempo e como qualquer outra, como nos nossos dias. O único diferencial ali era a presença de Jesus. O que mudava a família de Jesus, o que trazia uma característica diferente, é que havia ali a presença de Jesus. E da mesma forma em nossa casa, o que irá fazer a diferença no nosso dia a dia, nas dificuldades que passamos, nos problemas e nos desafios que nós enfrentamos a cada dia, é se Jesus realmente está presente. E nesse momento eu quero deixar uma pergunta para a sua reflexão. Jesus está presente no seu lar? Quando você passa às vezes por uma turbulência no seu relacionamento amoroso, no seu casamento, Jesus está presente? Quando você passa por uma dificuldade com os seus filhos, Jesus está presente? Quando as coisas apertam, financeiramente falando, Jesus está presente? Quando nossa família, nosso lar é atacado pela cultura, Jesus está presente? Quando nós temos que escolher entre obedecer a Deus e os homens, Jesus está presente? É uma pergunta muito importante, porque assim como a presença de Jesus no lar dele fez toda a diferença, porque foi através dele que Deus agiu e que realizou grandes coisas naquela família. É possível acontecer o mesmo na nossa família, não porque a nossa família se tornará uma família boa e perfeita, não porque nós vamos atingir a perfeição, não, mas é porque através de Jesus, Deus abençoa a nossa família. Amém? Eu quero te convidar a te colocar de pé. E pensando nisso, eu quero orar por vocês, orar por mim também, porque assim como o Gessi falou algumas vezes aqui, eu também tenho uma família imperfeita. Eu também faço parte de uma família imperfeita. Eu também sou um marido tentando melhorar a cada dia. Sou um pai tentando acertar. Sou um pai tentando corrigir os meus erros, os meus defeitos. Eu também sou um filho de Deus que erra, que falha e que tenta melhorar. Então eu quero orar por mim, quero orar por você, se você se identificou com isso, não só com você que está aqui presente nessa noite, mas com você que está nos assistindo através da internet. Não importa onde você está, quero te convidar a orar da tua casa aí também. Se você de alguma maneira se identificou, coloque isso diante de Deus. Se você que está aqui hoje à noite, que está nos assistindo, de repente está passando por alguma dificuldade na sua família, uma dificuldade cultural, uma dificuldade financeira, uma dificuldade relacional ou qualquer que seja, e você hoje de repente se deu conta que Jesus não tem estado presente, eu quero te incentivar fortemente a convidá-lo para estar presente no seu lar, no seu relacionamento, na educação com seus filhos, nas suas finanças e em toda a sua vida. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque mais uma vez ela cumpre o propósito que o Senhor estabeleceu, que é nos corrigir, que é nos direcionar, que é nos levar à reflexão, que é, Pai, nos abençoar, que é nos disciplinar, enfim, que é gerar em nós essa reflexão que faz a gente perceber erros, perceber onde nós estamos, de repente, te desagradando, onde estamos falhando, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor demonstra o teu amor por nós, mais uma vez, dessa maneira. Obrigado por esse tema tão importante. Obrigado por esse mês, onde nós podemos ter essa oportunidade de parar e de pensar sobre a nossa família, sobre como está. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de fazer parte de uma igreja que tem essa oportunidade. Eu te peço, Deus, por cada família aqui representada, não só aqui presencialmente, mas que também estão nos assistindo através da internet. Que Deus, o Santo Espírito possa nos conduzir, Deus, a nós, pais, filhos, mães, ou de qualquer outro tipo de grau parentesco, Senhor Deus, a melhorar em nossos relacionamentos, a buscar mais a tua vontade, a procurar ser mais parecido com Jesus. Nós possamos, sempre ao passar por dificuldades, a partir de hoje, lembrar que Jesus também teve dificuldades em seu lar, que o seu lar era um lar como outro qualquer, mas que o que fez diferença foi a presença dele ali. E que nós possamos buscar a cada dia, em cada área da nossa família, contar com a presença de Jesus. Porque através dessa presença, sabemos que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos guia, que o Senhor nos sustenta.
Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, né? E obrigado por esse culto, por tudo que aconteceu até aqui, por cada canção entoada. Mais uma vez te agradeço pela tua palavra, Deus, e pedimos que o Senhor nos guarde até os nossos lares e nos dê um restante de noite abençoado na tua presença. E agora, que a graça soberana de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja e com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.